Boa tarde, 1h19. Quero dar as boas-vindas a você que acompanha, né, a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. 1h20 agora no estado do Acre. Bom, eu quero... Aperta o piloto aí, Lala, para você mostrar para as pessoas como é que elas podem acompanhar o programa ao vivo. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube, eu sempre sou meu barbeiro, e 99989-1042 é o telefone desse WhatsApp aqui. Eu peço a sua participação, porque hoje nós vamos conversar nos 2 primeiros blocos do programa, como o Astério já anunciou, vamos conversar com a líder do governo na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Michele Melo, pelo PDT. E é sempre uma conversa interessante, vou dizer por quê. Por exemplo, essa semana, no blog do meu amigo Evandro Cordeiro, saiu a informação, por exemplo, com uma fotografia bonita da Michele e outra bonita também. O fotógrafo teve que se esforçar, porque era o Tchê que estava ali, o presidente do partido, e ele falou o seguinte: olha, o PDT não vai abrir mão de ter um candidato à Prefeitura de Rio Branco. O deputado, não, hoje o secretário Luiz Tchê, ele sabe jogar com as palavras, ele tem o time da política, ele tem a técnica dele, que ele já utiliza há algum tempo. Ele é integrante do governo, secretário de Estado de Agricultura, não é? Mas a vida partidária é um outro tempo, não é? E quando ele fala que não vai abrir mão, o que está em jogo aí, né? Muita coisa em jogo. E claro, né, Michele Melo é a figura do partido, figura de maior projeção, é a líder do governo na Assembleia Legislativa. Então esse é um dos assuntos. Mas a agenda de governo na ALEAC também tem muitos pontos polêmicos que a gente precisa detalhar, e eu peço a sua participação. Não é? Quando o Laércio apertou ali o piloto, colocou o número do WhatsApp, eu quero que você participe. Coloque lá o seu nome, o seu bairro ou a sua cidade e dê identidade à sua fala. É importante isso, tá bom? E no terceiro bloco do programa nós vamos conversar com o diretor, Maestro Portela, ele que é diretor da Escola de Música do Acre, tem uma agenda bem bacana também. E esse é o Gazeta Entrevista de hoje. Peço, como eu disse, mais do que a sua audiência, eu peço a sua participação, para você me ajudar a fazer o conteúdo desse programa. Antes de eu chamar a deputada, tem um recado para você. Fazer um tratamento com implantes dentários é mais que conquistar um sorriso bonito. É se sentir bem, poder comer de tudo e dizer adeus para os constrangimentos da falta de dentes. Dá uma olhada nesse recado do Leonardo sobre a Oral Sim Implantes, a número 1 em implantes do Brasil, para você conhecer mais vantagens desse tratamento. Aperta o piloto, Lala. Esse cheirinho tá me dando uma fome. Ih, Maria, aqui vai demorar um pouco. Come uma maçã. Você sabe que eu não posso. É a dentadura de novo? Peraí. Ô, Leonardo! Vai passar vontade até quando, Dona Maria? Na Oral Sim, você recupera a mastigação e volta a comer de tudo. Pode confiar. Não é porque eu sou o Leonardo, não. E aquele torresminho, diretor? Olha, quem come uma maçã e pede torresmo está com os dentes em dia, né? Ligue e agende a sua avaliação. Os telefones na tela, 0800 750 5571 e o 99234 1903. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Muito bom. Aí, portanto, está vendo, o deputada Michele Melo, quem come maçã e pede torresmo, tá tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, pode sorrir tranquilo. Pode sorrir tranquilamente. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Boa tarde, Entrevista. obrigada a todos que estão aí nos assistindo, estão nos seguindo. Eu brinquei com o Astério Moreira, aqui nos bastidores, quando ele estava saindo, e informei a ele que você vai ser concorrente dele, porque ele no site AC 24 Horas, ali com o Badaró, eles fazem uma dupla ali numa espécie de podcast, né? E falam a respeito do que foi a Semana Política.
E você também vai se aventurar nesse universo, nessa nova febre da internet, que é o podcast, é isso? Então, eu disse que talvez a tribuna esteja com pouco tempo. Eu preciso de mais tempo para falar para as pessoas a respeito daquilo que a gente quer falar, não só sobre a política, mas sobre todo o resto. Falar do sofrimento da população requer bastante tempo e a gente está se aventurando aí. Vamos ver no que vai dar. Porque o podcast, ele é um instrumento que, apesar de ter o recurso do vídeo, mas a linguagem dele é uma linguagem radiofônica, né? É uma linguagem radiofônica. Se você, por exemplo, quiser abrir mão do vídeo e colocar em alguma plataforma só aquele conteúdo que você discute ali, é plenamente possível. Aí eu vou ter que aprender com você. Aí eu vou ter que aprender com você. Mas eu espero que dê certo, porque um podcast conduzido por você, certamente é um podcast qualificado e o debate político precisa melhorar a qualidade, está precisando melhorar a qualidade do debate político. Eu tenho duas frentes assim que para mim às vezes elas são difíceis. É a parte da médica, Michele, que cuida das pessoas, e a parte da política, Michele, que também cuida das pessoas. E o primeiro que a gente fez, que é o piloto, então gente me perdoem se tiver aí não tiver tão lá muito bom, mas foi falando de saúde mental. E da rede que a gente tem, porque eu fiz uma ação, Itaã, num bairro periférico de Rio Branco, e de 30 pacientes que eu atendi, uma ação voluntária, 4 me falaram sobre tentativa de suicídio. E eu achei aquilo muito impactante. E eu, como médica, num sábado de manhã, não tinha para onde encaminhar esses pacientes. Eu disse, não, aqui existe um problema real, que está trazendo sofrimento para as nossas famílias, para as nossas pessoas. E aqui entra também a Michele política, dizer para onde, como que a gente vai conduzir essa saúde, para onde que essa pessoa vai quando ela estiver nesse sofrimento. E aí foi que saiu essa vontade de falar um pouco para as pessoas entenderem a importância, talvez até os políticos entenderem a importância de alguns temas que a gente não costuma debater na tribuna. No final dos anos 90, início dos anos 2000, até ali 2010, 2015, o debate a respeito de saúde mental, ele foi bastante intenso, houve mudanças importantes na agenda pública, mas de uns tempos para cá, eu estou sentindo muita falta daqueles debates que aconteceram, porque, por exemplo, você pode falar com autoridade, que você conhece, o OSMAC, por exemplo, houve mudanças importantes ali. Agora parece que o governo apertou um botãozinho ali, um biloto ali que, olha, deixa... A impressão que dá é essa, apesar de ter uma equipe abnegada, o pessoal comprometido, muita gente ali comprometida, mas falta decisão política ali. Quando a gente vê que em uma amostra pequena de 30 pessoas, você tem 4 pessoas que estão ali naquele sofrimento máximo, que é pensar em tirar a própria vida, e você como médica que conhece o sistema diz assim, mas para onde que eu vou? Você entende que é um problema muito maior. E nesse problema muito maior, a gente entende que lá atrás, na questão cíclica da política, debateu-se muito, falou-se muito, avançou um pouco, mas agora esfriou. E esse esfriar a gente não pode permitir porque os números estão aumentando. A gente conversava ontem com a Bruna, do Ministério Público, que coordenou na Terra, e ela nos comentou que o número de chamadas no SAMU, ele aumentou em mais de 20 mil chamadas de 2019 para 2022. Então, imagina, as chamadas são de quem está em surto, de quem está em franco sofrimento. Imagina aqueles que não estão. Então, é um assunto que não pode ficar fora da nossa discussão política e para isso que a gente estava lá conversando, mostrando como ele é necessário. Muito bom. Michele, eu vou pedir licença a você rapidinho, não sei se já está no ponto aí, Laércio. Falando a respeito de melhorar a qualidade do debate político, nós temos um material aqui que nos chegou hoje pela manhã, que guarda relação com os povos originários, os problemas disso. E se existe uma situação que nós precisamos aprender muito ainda, um amigo meu, Altino Machado, colocou outro dia na rede social dele dizendo o seguinte, me parece que ele acerta, hein? Quando ele fala, por exemplo, olha, digo com alguma... Eu não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas o espírito era mais ou menos o seguinte, o preconceito relacionado aos pretos é muito aquém do preconceito relacionado aos povos originários.
Então nós não sabemos como conduzir esse assunto. E nós vamos apresentar agora um material, um protesto, que está bloqueando a BR-317, me parece que na região ali, na estrada de Boca do Acre, naquela altura. Eu quero que o Laércio aperte o piloto aí, por gentileza, Laércio. Deixa o povo falar. Nós estamos aqui reivindigando nossos direitos sobre o asfaltamento, que nós vem sofrendo isso há mais de 40 anos. Que venha alguém a nos acudir, porque nós já perdemos muitos parentes por modo dessa estrada que não temos estrada até hoje. E agora, nós, liderança da BR-317, do quilômetro 124, onde existe duas terras indígenas, que é a terra indígena 124, a terra indígena 45, Boca do Acre. Nessas terras indígenas é uma população quase de 1.200, 1.800 pessoas. Então, por isso, junto com duas terras indígenas, com 5 lideranças, tomaram uma decisão de bloquear a BR. Nós estamos aqui pedindo socorro, aonde nós estamos perdendo crianças, perdendo idosos, e esperamos muito pelo poder público, pelo poder municipal, pelo poder estadual, pelo poder federal, e nunca tivemos uma resposta. Agora se unimos junto, todas as comunidades indígenas, se unimos junto com os agricultores, nossos amigos que sempre dependem da estrada, os caminhoneiros, os taxistas, demos as mãos e agora estamos decididos. Nós queremos o asfaltamento da BR-317. A gente está aqui na luta, reivindicando o asfalto da BR-317. Tem outras pautas para a gente reivindicar também, como ramal, escola, saúde, energia. Nossos direitos são roubados e parece até que quem faz o certo é o errado. Perdemos muitas pessoas, nunca tivemos uma resposta do governo para saber como é que está esse processo da BR-317, nunca. E agora não temos como mais aguentar. A BR no inverno é lama, no verão é poeira, então nós não aguentamos mais. Os povos indígenas estão pedindo clamor, estão pedindo socorro, asfalte a BR-317, essas duas partes que não levam mais do que 45 quilômetros. Eu sei que nós estamos aqui, essa luta está com uns 4 dias que nós estamos aqui nessa luta e essa luta vai continuar se por acaso as autoridades competentes não resolver esse problema nosso. E se estiver nessa briga, então o que acontece? Vem culpando os índios, porque os índios não deixam asfaltar, mas o trecho do 90 ao 104 não é indígena e também não foi asfaltado. Entendeu? Então, a gente vem sendo lesado, tá entendendo? E eu queria dizer para todos aqui, que quando eles querem ser eleitos, querem se eleger a deputado estadual, a federal, a presidente da república, eles dizem que vão defender os nossos direitos, vereador, defender os nossos direitos. E nós estamos aqui defendendo os nossos direitos, nós que estamos defendendo os nossos direitos, entendeu? É nós que estamos aqui defendendo nossos direitos. As pessoas que é para nos representar, não estão nos representando e nós somos obrigados a fechar a BR. Então isso fica doído para nós, que somos nascidos e criados aqui dentro, e sempre vem aquele problema de dizer que é nós que impede essa BR. Não, gente, o poder não está nas nossas mãos. Então se o governo federal, o DENIT, não decide, a culpa quem leva é o povo dos índios aqui dentro, não. Eu acho que é o contrário. A pessoa confunde as coisas. Se fosse nós, se nós tivéssemos esse poder, hoje nós já teríamos essa BR aqui asfaltada. Então, se o governo federal tem dinheiro e tem poder para asfaltar essa estrada, por que não sai? Enquanto não resolver, nós não tiver uma resposta concreta, nós não vamos sair daqui. É besteira. Querer vir enganar nós com conversa, que nós aqui não somos crianças. Somos analfabetos, mas não somos crianças. Então hoje nós sabemos o que queremos, porque nós não estamos prontos para ser humilhados aqui, o tanto de ano que nós vemos sendo humilhados, perdendo nossos parentes e nós pegando toda essa culpa. Esse é o retrato. Você vê que é polêmico. Estava aqui enquanto estava passando a reportagem feita pela produtora, a deputada Michele Mello fez o seguinte comentário: quem diria os representantes dos povos originários reivindicando asfalto,
nas estradas, é isso, Quem Michele? diria, né? Por que você está falando isso? Porque há muito tempo eles, de fato, eles são subjugados e invisíveis, né? A gente chegou, ocupou e fez com que a nossa cultura ela prevalecesse. E os povos indígenas hoje eles conhecem o direito deles. E isso só foi possível através de muita informação, muita cultura e tentar trazê-los para perto da sociedade para que eles conheçam o direito deles. Então hoje, assim, tá vendo um vídeo como esse, para mim de fato, me enche de orgulho saber que as pessoas comuns hoje, elas reivindicam os seus direitos e principalmente os povos indígenas que há muito tempo nós, historicamente, deixamos eles de lado. Agora, é uma agenda, se nós formos observar de uma maneira geral, assim, fazer uma panorâmica, é uma agenda relativamente simples. O que ele está exigindo aí, o que é? O asfaltamento de um trecho de 45, 50 quilômetros, saúde e educação. Os princípios básicos, né? O que a gente precisa na base da nossa sociedade. O interessante, Itaã, é que eles estão pedindo algo que faz com que economicamente nada chegue para eles. Se a gente olhar o censo do IBGE aqui do Acre, 50% da nossa zona rural ela é extremamente pobre. Então, imagina, eles estão pedindo o básico para que eles tenham o mínimo para viver. Não é uma questão de aumentar, digamos assim, a qualidade de vida. Eles querem sobreviver, eles querem existir. Então, de fato, é uma agenda não só simples, mas uma agenda que tem que ser tratada com prioridade e urgência. Olha, o Luiz Carlos da Vila Acre está dizendo o seguinte: o maior culpado desse trecho não ter sido asfaltado é o político do Amazonas, Alfredo Nascimento, que foi ministro dos transportes no governo Dilma, e o do DENIT, e o DENIT é vinculado, né? Aí a gente começa a apontar os culpados, mas o que é interessante a gente ver também na reportagem é que você tem uma declaração ali que ele fala assim, olha, nunca ninguém nos ouviu em relação a essa questão dessa estrada. Essa é uma fala significativa, entendendo que já passaram por ali, pela idade da pessoa que falou, da liderança. Lula, já passou Fernando Henrique, Lula, ele deve vir dessa época, ele não é tão velho, mas também não é não tão jovem. Então, tem aí pelo menos uns 25 anos, 30 anos, que está nessa peleja aí, Michele. É a revolta da política, né? A revolução que a gente precisa fazer na política é ouvir de fato quem está sofrendo. É calçar o sapato dele, dar voz a ele. O político que acha que sabe resolver os problemas das pessoas sem conversar com elas, pode ter certeza que ele está fadado ao fracasso e não vai entregar aquilo que ele tanto prometeu. E em boa medida, exatamente nessa região aí, quando ele fala a respeito de senadores, deputados federais, deputados estaduais, eu nem sei se eles estão olhando para Manaus. Em boa medida, eles olham muito aqui para o Acre. Você sabe disso, que a comunidade de Boca do Acre se identifica culturalmente com o Acre. Culturalmente, né? Com o Acre, a questão da saúde toda vem para o Acre também. Nós somos responsáveis então, da grande maioria, cai sobre nossos ombros. E com certeza é um assunto de todos. Deixar ali que aquelas pessoas estejam sofrendo, como eu te disse, elas estão de uma forma que elas querem existir. Elas querem um mínimo de dignidade. A gente não está falando de desenvolvimento, a gente está falando de existência. E essa existência para Manaus ou para o Acre tem que ser resolvida o quanto antes. Não dá para fechar os olhos. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, antes de eu chamar o intervalo, que seria importante, porque foi um ponto polêmico. Nós fizemos aqui, eu acho, se a memória não me falha, pelo menos umas 4 entrevistas sobre o assunto. E eu queria saber o que vocês vão fazer, né? Você, na condição de líder do governo, estou me referindo em relação a essa questão dos servidores do ISE. Depois que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, e agora, Michele, como é que qual vai ser o desfecho disso? É um problema agora de ordem jurídica? Porque me parece que politicamente não havia problema, né? Então, a PEC que foi sancionada pela Assembleia Legislativa na outra legislatura, que dentro do Estado ela foi sancionada, e há essa movimentação jurídica da ADIM que coloca lá no Supremo Tribunal sobre a inconstitucionalidade, foi votado em inconstitucionalidade. Eu que cheguei agora, digamos assim, como líder do governo nesse problema, o que eu vejo é que não dá para 300 e tantas famílias que dedicaram a sua vida ajudando o Estado que simplesmente se diga é ordem jurídica, pronto e acabou.
Eu acho que o Estado tem que procurar pensar como que a gente pode fazer para ajudar esse povo. Como é que você levou esse entendimento para o gabinete do governador? Levamos esse entendimento, falamos sobre outras propostas de segurança, outros momentos, que eles estudem a viabilidade de que essas pessoas elas possam estar ali trabalhando, até porque eles explicam muito bem, sabe, Taan, que eles são de uma polícia penal, que elas estão intimamente relacionadas com a segurança e as pessoas os conhecem. Então, eles são ameaçados, a família é ameaçada. Então, simplesmente fechar as portas e dizer, pronto, agora o problema é de vocês, não, eu não acho justo, deixei isso bem claro para a Secretaria de Governo e estou esperando que eles tragam a solução. Tem alguma data? Ainda não, infelizmente. Eles não deram nenhum prazo para você? Só que vão estudar e na próxima semana a gente se reúne de novo. Vamos para o intervalo, vamos fazer um intervalo rapidinho. Já voltamos com a líder do governo na Assembleia, deputada Michele Mello, aqui no Gazeta Entrevista.